Olá, tudo bem? Meu nome é Ellen Maiara Correia, eu sou farmacêutica oncológica. Atualmente, eu trabalho com pesquisa clínica na área de oncologia. Quero agradecer a todos vocês que me acompanham, que mandam perguntas e também incentivam o meu trabalho, porque isso me incentiva a continuar e me dá cada vez mais estímulo para trazer o melhor para vocês. Eu tenho recebido com certa frequência algumas mensagens de farmacêuticos pedindo para abordar o assunto de terapia antineoplásica oral. Com certeza essas solicitações não têm sido por acaso, porque no mundo todo as pesquisas têm avançado em relação ao uso de quimioterapia oral. E com a pandemia, a necessidade de tratar o paciente oncológico com quimioterapia oral cresceu ainda mais. E em alguns países, alguns medicamentos orais antineoplásicos já são liberados e no Brasil, até que o acesso a esses medicamentos chegue a toda a população, leva um certo tempo porque passa por trâmites regulatórios, liberação da Anvisa, também inclusão no rol da ANS para que seja liberado pelos convênios e quando se trata do cenário de SUS, demora ainda mais. E eu andei pensando no seguinte, não adiantava eu trazer para vocês um conteúdo falando sobre a terapia oral sem antes fundamentar o que eu preciso falar para vocês. Eu já falei para vocês em vídeos anteriores que existem algumas modalidades de tratamento do paciente oncológico. Por exemplo, a cirurgia, a rádio, terapias-alvo, imunoterapia, hormonioterapia, a quimioterapia. E eu já abordei aqui nos meus conteúdos anteriores a imunoterapia e a hormonioterapia. Porém, para eu entrar num assunto mais denso, falando somente sobre o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes em uso oral, é muito importante entender sobre as bases da quimioterapia e principalmente sobre terapia-alvo, porque hoje quase que a maioria dos antineoplásicos orais, eles são terapias-alvo. Então, nesse vídeo, eu quero primeiro falar para vocês somente sobre quimioterapia e posteriormente eu vou fazer um vídeo falando somente sobre terapia-alvo. Aí sim, a gente vai entrar numa linguagem de melhor entendimento para falar sobre terapia oral especificamente. Então, para falar de quimioterapia, é muito importante relembrar sobre o ciclo celular. Eu vou colocar aqui para vocês lembrarem as etapas que existem do ciclo celular e o que acontece em cada uma delas. O ciclo celular, ele começa com a fase G1. Algumas células entram na fase G0, que é uma fase de dormência da célula, e a grande maioria das células já vai entrar na fase G1 do ciclo celular, que é o momento no qual a célula principalmente cresce de tamanho. Depois da fase G1, nós temos a fase S, que continua acontecendo o crescimento celular, acontece a replicação do DNA e também a síntese de proteínas. Logo depois vem a fase G2, que nessa fase também está acontecendo o crescimento celular e é a fase final de preparação que antecede a divisão celular. Nessa fase também ocorre a síntese de algumas proteínas, por exemplo, a tubulina, que é bastante importante para a formação do fuso mitótico na fase seguinte, que é a mitose. Durante a mitose, temos algumas fases que vão resultar na divisão celular. A célula-mãe vai se dividir formando duas células filhas. E algumas poucas células entram em G0 porque elas não têm a necessidade de se dividir constantemente. Porém, como na maioria dos tecidos no nosso organismo, as células elas precisam estar em constante divisão e renovação celular. Logo depois que termina essa fase M, essa célula filha que foi dividida, ela se torna uma célula-mãe e nela vai ocorrer o reinício desse ciclo celular para ter uma nova divisão. E por que é tão importante falar de ciclo celular quando nós falamos em quimioterapia? Porque os grupos de quimioterápicos eles são classificados conforme a sua atuação ou não no ciclo celular. Muitas literaturas dividem das suas diferentes formas para poder classificar. Eu vou preferir fazer a seguinte classificação com vocês. Nós temos os grupos de quimioterapias alquilantes, nós temos os antimetabólitos, os antibióticos naturais e também nós temos os alcaloides. Além desses, nós temos também outras substâncias que são consideradas antineoplásicos, que são enzimas e imunomoduladores. Os alquilantes, eles são uma classe de quimioterápicos que são considerados ciclocelular inespecíficos, porque eles agem em várias fases do ciclo celular e principalmente eles inibem a síntese de proteínas. Além disso, os alquilantes, eles quebram a fita dupla de DNA e promovem a ligação cruzada entre essas fitas de DNA.
Como o próprio nome do grupo já diz, eles são alquilantes, então eles provocam a alquilação, que é a adição de um grupo alquil na fita de DNA. Esse grupo dos alquilantes, eles são principalmente indicados para aqueles tipos de tumores de proliferação rápida. Esse grupo tem uma subclassificação de aproximadamente 5 subgrupos. Por exemplo, o grupo das mostardas nitrogenadas, que são ciclofosfamida, ifosfamida, bendamustina, clorambucil e meofalano. Temos no grupo dos alquilantes também as nitrosureias, que são a lomustina, a carmustina e a fotemustina. Temos também outro grupo que são os triazenos, que é a dacarbazina e a temozolamida. Outro subgrupo dentro dos alquilantes é o alquilsulfonato. O medicamento que representa esse subgrupo é o busulfano. E finalizando o grupo dos alquilantes, nós temos os compostos de coordenação de platina. São eles a cisplatina, a carboplatina, que é um derivado da cisplatina, e a oxaliplatina. E eles caracterizam principalmente por realizar ligações cruzadas entre as fitas de DNA, provocando danos. Outra classe bastante importante são os antimetabólitos, e eles são considerados uma classe de quimioterápicos que são ciclos celulares específicos, ou seja, eles atuam no ciclo celular numa fase específica que é a síntese. Dentro da classe dos antimetabólitos, nós temos os seguintes subgrupos: os análogos de ácido fólico, os análogos de pirimidina e os análogos de purina. O principal representante dos análogos de ácido fólico é o metotrexato. Alguns dos análogos de pirimidina são a gencitabina, a citarabina, o 5-fluoruracil e a capecitabina. Já os análogos de purina são a 6-mercaptopurina, a nelarabina, fludarabina. E o grupo dos antimetabólitos, eles têm a característica de realizar a quebra das cadeias de DNA pela ação direta das suas moléculas nas cadeias de DNA. Um grupo bastante importante são os antibióticos antitumorais. E eles são chamados assim porque eles são derivados sintéticos ou isolados de micro-organismos vivos, como por exemplo a bactéria Streptomyces. Os antibióticos antitumorais têm propriedades citotóxicas, porque eles provocam a intercalação das fitas de DNA e RNA e também têm a propriedade de provocar a alquilação do DNA. Além disso, eles têm a capacidade de gerar radicais livres de oxigênio que vão provocar a quebra da fita simples ou dupla de DNA. Nesse grupo dos antibióticos antitumorais, nós temos as antraciclinas, no qual os principais representantes são a doxorubicina, a daunorubicina, a epirubicina e a idarubicina. Além das antraciclinas, nós temos outros antibióticos antitumorais, que são, por exemplo, a mitoxantrona, a mitomicina C, a doxorubicina lipossomal, a dactinomicina e também a bleomicina. Para finalizar, eu gostaria de falar para vocês sobre as quimioterapias que são derivados de plantas, ou nós chamamos também de alcaloides. Dentro do grupo dos alcaloides, nós temos os alcaloides da vinca, que os principais representantes são a vincristina, a vinblastina e vinorelbina. Temos as podofilotoxinas, que os representantes principais são o etoposido e o teniposido, e eles são inibidores da topoisomerase 2. A topoisomerase é uma enzima muito importante para o funcionamento biológico normal do DNA e ela está bastante envolvida nos processos de replicação e transcrição do DNA. E para que esses processos ocorram corretamente, é muito importante o papel da topoisomerase 1 e 2. Temos também, dentro desses derivados de plantas, as camptotecinas. E os principais representantes são o topotecano e o irinotecano. Eles são inibidores da topoisomerase 1. E essa enzima ela está presente em altas concentrações nas células malignas do câncer. Outro grupo derivado de plantas são os taxanos. E os representantes dessa classe são principalmente o paclitaxel, o docetaxel e o cabazitaxel. Em algumas bibliografias, este grupo dos taxanos, juntamente com os alcaloides da vinca, eles são classificados como inibidores mitóticos, porque, por exemplo, os alcaloides da vinca, eles se ligam à tubulina, que é uma proteína que vai ajudar na formação de microtúbulos que vão ser muito importantes para o fuso mitótico. E os taxanos, eles se ligam aos microtúbulos ou à tubulina, também formando uma agregação deles, impedindo a ocorrência do fuso mitótico. E por isso que esses dois grupos juntos, em alguns momentos, são classificados como inibidores mitóticos. Eu falei para vocês que eu ia falar também das enzimas e dos imunomoduladores, mas eu lembrei de um outro terceiro grupo que também é muito importante falar para vocês, que o desenvolvimento é mais recente.
Então, vamos falar das enzimas. As enzimas, elas são um importante grupo terapêutico antineoplásico e uma das enzimas mais importantes que nós conhecemos é a L-asparaginase. E nesse mesmo grupo nós temos a Cal-aspargase e a Peg-aspargase, que são conjugados da L-asparaginase com outro ligante para aumentar o prolongamento da ação. A outra classe são os imunomoduladores, que vão provocar a redução do fator de necrose tumoral, têm atividades antiproliferativas e também antiangiogênicas. O primeiro representante foi a talidomida, que no início do seu uso apresentou alto potencial teratogênico, mas que depois foram evidenciadas suas vantagens terapêuticas para algumas doenças autoimunes e também para mieloma múltiplo. Outro componente importante dessa classe é a lenalidomida, que é considerado um agente desse grupo mais potente e com menos eventos adversos. É considerado o fármaco de segunda geração desse grupo e nós temos o de terceira geração, que é a pomalidomida. Para finalizar, eu vou falar desse terceiro grupo que eu lembrei, que são os inibidores de proteossoma. Os proteossomas são complexos de proteínas que vão degradar algumas proteínas celulares. Essas degradações catalisadas pelos proteossomas, elas são essenciais para o funcionamento das células. Então, essa classe de inibidores de proteossoma, que são o bortezomib, o carfilzomib e o ixazomib, eles vão inibir a ação das proteossomas. Dessa forma, não ocorrerá a degradação das proteínas que são importantes para que a célula continue funcionando, então eles vão provocar a apoptose celular, impedindo também a proliferação celular. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre essas classificações dos diferentes grupos de quimioterapias. Eu pretendo trazer um próximo conteúdo falando sobre terapia-alvo para que posteriormente a gente consiga desenvolver melhor o assunto de terapia antineoplásica oral. Aproveita que você está aqui, se inscreve no meu canal, me segue também no Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês. Muito obrigada por estar aqui e continue acompanhando este trabalho.